Graça e paz, mulheres, que alegria estar aqui com vocês e poder a cada estudo conhecer um pouco mais da Palavra de Deus. Sou Rose de Sá e é sempre uma honra para mim poder estar aqui e ser uma voz em meio a tantas vozes em suas vidas. O meu objetivo através desse canal é inspirar mulheres cristãs a viverem o seu propósito de vida, é levar cada mulher a se posicionar em Deus para cumprirem o seu chamado. Esse é o nosso terceiro estudo sobre o coração de pedra e hoje falaremos sobre obediência. Um coração de pedra é um coração desobediente, mas um coração de carne é um coração que obedece ao Senhor. E eu creio que o nosso Deus ele tem poder para quebrar um coração de pedra, tem o poder de transformar o coração desobediente em obediente. Em Deuteronômio 27:10 está escrito, portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhes cumprirá os mandamentos e os estatutos que hoje te ordeno. A palavra obediência significa o ato ou efeito de obedecer, hábito ou disposição para obedecer, submissão, docilidade, sujeição, dependência. Desde o princípio podemos observar que Deus estabeleceu suas leis a fim de nos guiar a uma vida conforme o seu propósito, uma vida abundante aqui na terra e a vida eterna com Ele para sempre. No mundo atual, estamos presenciando uma geração rebelde em que não há mais respeito e obediência a qualquer tipo de autoridade. Filhos não obedecem aos seus pais, alunos enfrentam seus professores, empregados não respeitam seus patrões, os idosos são desprezados e marginalizados. E quando meditamos sobre a obediência, necessitamos nos voltar para os princípios da Palavra de Deus que nos mostra o caminho para o respeito e obediência àqueles que foram estabelecidos como autoridades sobre nós. Mas de quais autoridades nós estamos falando? Quais autoridades nós precisamos obedecer? No verso que acabei de ler, podemos perceber que obedecer a Deus é a melhor coisa que nós podemos fazer nessa vida. Portanto, obedecerás à voz do Senhor teu Deus e lhe cumprirás os mandamentos e os estatutos que ordeno hoje. Esse texto nos ensina a obedecer à voz do Senhor e praticar os seus mandamentos. Deus nos pede que tenhamos temor a Ele, que andemos em todos os seus caminhos, que o amemos e lhe sirvamos de todo o nosso coração e com toda a nossa alma, para que guardemos os seus mandamentos e estatutos para o nosso bem. A obediência é um dos resultados de amarmos a Deus. Em João 14:21 está escrito, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. Fica claro aqui que aquele que ama a Deus guarda os seus mandamentos e o obedece. E aquele que ama a Jesus será amado de Deus e ele se manifestará a quem o ama. Aleluia! Em Êxodo 20, no verso 12, vemos mais um exemplo de obediência. Honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem na terra que o Senhor Deus te dá. Depois de Deus, a próxima autoridade que o Senhor coloca sobre as nossas vidas são os nossos pais, aos quais devemos obedecer e honrar, pois esse é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, para que os dias de vida que Deus nos dá sejam de bênçãos, sejam prolongados e vivamos por muito tempo na terra. Devemos respeitar as autoridades constituídas por Deus. Em Romanos 13, nos versos 1 e 2 está escrito, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades existem porque foram estabelecidas por Ele. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem podem trazer condenação sobre si mesmos. As autoridades constituídas sobre nós são os governantes do nosso país, estado, cidade. São os diretores, professores, juízes, médicos que cuidam de nós. O esposo é autoridade sobre a esposa. E eu sei que é difícil sujeitar as autoridades nos tempos de hoje, mas devemos obedecer às leis, pois nosso Deus é o juiz e o nosso legislador. A sua palavra nos ensina que as autoridades, os juízes, são ministros de Deus para o nosso bem e que toda autoridade vem dele. As autoridades foram ordenadas por ele e não constituem terror para as boas obras, mas somente para as más. É preciso que estejamos sujeitos às autoridades, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão não devemos resistir à autoridade ou reclamar, murmurar,
mas obedecer e pagar a cada um o que devemos e temer a elas e honrá-las. No Salmo 105, verso 15, Deus nos ordena: não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Ou seja, devemos honrar os líderes da igreja, que são pessoas ungidas, que receberam óleo na cabeça e foram designadas por Deus para uma missão no seu reino. São os mensageiros de Deus para trazer a sua mensagem ao seu povo. Muitas vezes nós não honramos os nossos líderes, mas o Senhor nos ensina que nós devemos honrá-los. Em Hebreus 13:17 está escrito: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Uma pessoa desobediente é uma pessoa que acredita que ela própria pode ter o controle da sua vida, que não depende de Deus para vencer ou se dar bem, que acredita que não deve satisfação e honra a ninguém, a nenhuma autoridade, que é dona do seu próprio nariz e não respeita as pessoas ao seu redor. E o pior de tudo é que muitas dessas pessoas, mesmo vendo Deus fazer milagres e maravilhas na vida de outras pessoas, o coração continua endurecido. Devemos obedecer a toda autoridade sobre a nossa vida. A obediência a Deus e a tudo que Ele ordena em Sua palavra nos proporciona uma vida abençoada por Ele. O homem desobediente certamente se dará muito mal, mas existe um Deus que é poderoso para quebrar o coração de pedra e transformar num coração de carne. Deus tem poder de fazer do homem desobediente um homem obediente, pois a obediência é a chave para prosperarmos em nosso caminho e sermos bem-sucedidos. Deus tem o melhor propósito para nossas vidas e deseja que sejamos vencedores em todas as batalhas. Em Romanos 8:37 está escrito: mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esta é a palavra de Deus para hoje, é a promessa do Senhor para nós e não se tardará a cumprir. Talvez nosso coração esteja endurecido e machucado, mas Deus quer nos dar um coração novo. Ele quer colocar dentro de nós um espírito novo. Precisamos deste coração de carne, sem feridas, sem mágoas, sem dores, para que possamos adorar o nosso Deus com todo o nosso coração, para que possamos obedecê-lo. Amém? Vamos orar? Pai Santo e amado, nesse momento, quero te agradecer, Senhor Deus, pelo privilégio, pela oportunidade de estar aqui e ser um instrumento teu, Senhor Deus, na vida das mulheres que aqui se encontram, que caminham comigo, Senhor Deus, nessa jornada. Que elas possam sentir, Senhor Deus, todo o teu amor, Senhor Deus, através da minha vida, Pai. Obrigada, Senhor, por esse privilégio. Obrigada, Deus, por tua misericórdia e amor em nossas vidas. Obrigada por não desistir de nós, meu Pai. Deus, obrigada por tua promessa. O Senhor nos prometeu em tua palavra que o Senhor pode transformar, Senhor Deus, o nosso coração de pedra em um coração de carne. Pai, nós reconhecemos que precisamos de um novo coração. Nós reconhecemos que precisamos de um espírito novo, Senhor Deus. Coloca em nós, Pai, um coração de carne, um coração disposto a amar, disposto a perdoar, disposto a te glorificar, Senhor, e disposto a te obedecer e obedecer os teus mandamentos. Senhor, ao longo das nossas vidas, nós vivemos tantas situações, Senhor Deus, que nos afastaram de Ti, Senhor Deus. Tantas situações, Pai, que não Te glorificaram, Senhor. Vivemos tantas circunstâncias difíceis, muitas vezes fomos machucados, Senhor Deus, com palavras, Senhor Deus, e atitudes de pessoas, Senhor Deus, que nos feriram. Mas, Pai, nessa hora, nós queremos liberar o perdão a quem nos feriu, a quem nos machucou. Nós declaramos, Senhor Deus, sobre essas pessoas a Tua bênção, Pai. Que o Teu amor possa alcançar essas pessoas, Senhor Deus, que a Tua graça, que a Tua misericórdia, que essas pessoas possam ser achadas por Ti, ó Deus. Pai, nos ensina, Senhor, a sermos obedientes a Ti, a confiarmos completamente no Senhor, a entregarmos nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Ensina-nos a entender que o Senhor quer agir em nossa vida e em nossos problemas. O Senhor é o socorro presente, o Senhor tem sempre uma resposta para nossas orações. Pai, o Senhor não deixa de ouvir as nossas orações. O Senhor é capaz de fazer coisas grandes em nossas vidas, Deus. Perdoa nossa falta de fé. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes que duvidamos de Ti, Senhor. Ó Deus, eu entrego nessa hora, Senhor Deus, a minha vida.
a vida das pessoas que me ouvem, das mulheres que me ouvem nessa hora, que oram comigo. Que o Senhor possa entrar com providência, Senhor Deus, em nossas vidas, na vida das pessoas que amamos, Pai. Toca, Senhor Deus, nos corações, quebranta os corações de pedra, Senhor Deus, transforma em coração de carne, transforma nossas vidas, nossas mentes, Senhor Deus, nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor Deus, o Senhor tem o poder de transformar. E nós cremos, Senhor Deus, que Tu és um Deus poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Pai, nós precisamos de Ti, precisamos do Teu amor, precisamos da Tua presença em nossas vidas. Fica conosco, Deus, hoje e sempre. Amém. Queridas, se esse vídeo abençoou suas vidas, deixem aqui o seu like e compartilhem com uma amiga que também precisa ter um coração transformado. Deus abençoe sua vida, sua casa. Um grande abraço e até amanhã em nome de Jesus.